Quero cumprimentar os queridos irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Louvor maravilhoso, irmãos. A presença do Espírito nessa igreja é real. A presença do Senhor Jesus, ela conforta os nossos corações. E Deus nos deu uma palavra para hoje que condiz com o que nós vamos pregar. Condiz com esse momento, condiz com essa alegria, condiz com essa unção do Espírito. Porque muitas das vezes nós temos dúvidas, os irmãos podem assentar. Muitas das vezes nós temos dúvidas no nosso coração quanto a Deus, quanto ao comportar de Deus para conosco. Nós temos dúvidas no nosso coração quanto ao que o Senhor tem preparado para nós. Muitos têm dúvida no coração quanto à posição do Senhor hoje. Essa dúvida, ela existe no coração de muita gente, muitas pessoas. Qual a posição de Deus para comigo hoje? Nós não estamos falando da posição da pessoa para com Deus, estamos falando da dúvida de algumas pessoas da posição de Deus para com Ele. E nós estamos saindo nos finais de semana e fazendo evangelismo. Quero até agradecer de coração aos irmãos que estão se dispondo a sair comigo nessa batalha, que eu tenho certeza que agrada muito ao Espírito de Deus, porque a função da igreja nessa terra é evangelizar, é pregar o Evangelho, é falar de Jesus, é falar do amor de Deus para com a humanidade. E alguns irmãos têm se dispostos a sair, e a gente está encontrando aqui na porta da igreja aos domingos, 9h30 da manhã, e estamos saindo pela cidade e evangelizando a cidade. E no sábado, nesse sábado passado, nós saímos ao domingo, mas no sábado passado eu me senti assim com muita vontade de dar uma volta pela cidade. Eu saí até caladinho, eu não falei nada com minha esposa, não falei nada com meu filho. Peguei a sacolinha com alguns folhetos e saí. E depois de andar por algumas ruas aí e entregar alguns folhetos, eu fui lá para aquele lado do pátio. Aquele laguinho na tarde de sábado, ele fica repleto de pessoas que estão ali para o seu lazer, que estão ali para praticar o seu esporte. E ali a gente tem muita oportunidade de falar de Jesus para algumas pessoas que ali estão. Foi quando eu me aproximei de um senhor, ainda jovem ele. E quando eu falei, me apresentei para ele, ele me recebeu com alegria. E quando eu falei para ele que eu era um evangelista, um missionário, um enviado de Deus para estar falando da salvação para as pessoas, e que Deus havia me mostrado ele para que eu falasse do amor de Deus, procuramos um banquinho e sentamos, porque houve oportunidade para sentar. Falei, aqui tem obra, aqui tem coisa de Deus. E aquele senhor estava com uma varinha de anzol fincada ali, estava ele um outro jovem, o jovem ficou lá com um anzol, e ele me dando toda a atenção, nós sentamos. E quando eu já havia falado do plano da salvação para esse senhor, ele olhou para mim já com os olhos com lágrima e me disse assim: feliz é você que pode ter essa intimidade que você está passando, que tem para com Deus. Agora eu não posso. Aquilo me assustou, me deu um impacto. E eu fiz a pergunta: mas você pode dizer para mim por que você pensa que não pode? Eu falei assim: ah, Senhor, me chamando de pastor, pastor, o Senhor não conhece o meu passado, o Senhor não conhece a minha vida, o Senhor não conhece o tamanho das atrocidades que eu já cometi na minha vida. Deus não gosta de mim. Aquilo foi me roendo o coração. Deus não pode gostar de mim, porque as coisas que eu já fiz em relação a tudo isso que o senhor acabou de me falar, é muito contrário. Então eu creio que entre eu e Deus não existe amizade não, porque se dependesse de mim eu queria ser amigo de Deus, mas eu penso que Deus não me aceita não, porque eu sou muito ruim.
Aí foi quando eu disse para ele: Deus agrada desse tipo de comportamento, quando nos assumimos que somos errados, e daí por diante, coisa de evangelismo, a igreja toda conhece. Então Deus despertou no meu coração para trazer uma determinada palavra, e ao deitar na minha cama, aquilo foi batendo, e eu estou com a direção, eu estou com o telefone dele, já conversei com ele depois, e eu creio que o Senhor vai fazer a obra ali, ele vai vir para a igreja vai conhecer, porque eu tenho fé que ele vem. Então o Senhor me deu uma palavra, que eu penso que dentro da igreja, das igrejas, universalmente falando, existem muitas pessoas que estão na igreja, mas têm esse mesmo pensamento, de que é ruim, e todos são, não existe um que seja bom, bom é Deus, e que não há nenhuma chance de Deus ter amizade, de Deus ter relacionamento, que não há nenhuma oportunidade de estreitar laços com Deus. Existem pessoas crentes, batizadas, frequentes de igreja, que ainda tem essa dúvida, ainda que não tenha coragem de falar, mas tem essa dúvida no coração. Então Deus me deu uma palavrinha aqui. Eu aprendi essa palavra mais ou menos há 5 anos atrás, com um grande homem de Deus, Bispo Souza, lá de Vinhedos, em São Paulo. Ele foi meu pregador. Em diversas oportunidades eu sentava com o Bispo Souza, eu aprendia muito com aquele homem. Naquela ocasião, havia também um rapaz com esse mesmo problema. Era um colega de trabalho. Quando eu falava de Jesus para ele, ele repugnava e dizia que não era digno nem de ouvir falar de Deus, porque a distância dele e Deus era muito grande, que existia uma barreira. Mas graças a Deus, o Espírito Santo convenceu, o Espírito Santo fez a obra. Aquele jovem veio para a igreja, converteu, se batizou, foi levado ao diaconato, e depois veio a esposa também, converteu, se batizou, também uma diaconisa. Começaram aqui na América e hoje estão atuando no Brasil. E as notícias que eu tenho são notícias maravilhosas de crescimento espiritual. Então, pessoas que têm esse tipo de dúvida, o Senhor nos deu uma palavrinha muito simples, mas esclarecedora nessa noite. Quero convidar a igreja a abrir a Bíblia comigo no livro de Apocalipse, no capítulo 20. Apocalipse, capítulo 20, verso 11 e 12, aos quais nós vamos estar lendo. Uma palavra que às vezes é lida ou pregada, e se a pessoa não tiver um pouco de esclarecimento, um pouco de ajuda, um pouco de ensinamento, ele vai ficar amedrontado. E está escrito assim, vamos nos pôr de pé em reverência à palavra de Deus, os que podem, todos os que podem. E está escrito assim: e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Amém. Os irmãos podem assentar. Queridos, isso que está escrito aqui é algo que vai acontecer lá no futuro. Isso que está escrito aqui é algo que vai acontecer depois do milênio, depois que Jesus Cristo reinar sobre a face da terra por 1000 anos. Aí virá a ocasião desse grande trono branco, que irá julgar todos os infiéis. E essa leitura, essa palavra, essa escrita, quando ela é simplesmente lida e não é estudada, não é comida, ela traz um certo impacto, ela traz um certo receio, ela traz um certo medo. Mas a palavra de Deus, ela se explica e ela te dá, ela te faz promessas
E essas promessas nunca deixam de se cumprir, porque Deus é Deus e Ele sabe o que é que promete para quem, quando e que hora. E essas promessas vão se cumprir. Essa palavra aqui é uma palavra de aviso do que vai acontecer lá no julgamento final, onde Deus estará sentado num grande trono branco e as nações serão julgadas segundo as suas obras. Então as pessoas ouvem isso e já acham, ele mesmo se prejulga e já diz: será possível? Eu estou incluído aqui. Eu não tenho a mínima chance, eu estarei lá diante desse trono para ser condenado por Deus. Meu Deus, Deus não pode gostar de mim porque eu cometo atrocidade, eu cometo erros, eu sou um pecador, não tem conserto para mim. Ainda que eu tente me consertar, eu não acho o caminho, eu não acho a saída, eu não vejo uma porta aberta, eu estou incluído aqui, eu já sou um excomungado mesmo. Eu não preciso ouvir pregador, eu não preciso procurar igreja, porque o meu caso já é um caso perdido. A Bíblia já declarou para mim aqui o que está escrito. Mas, queridos, essa passagem, conforme foi falado, é futurístico. É lá para mais de 1000 anos que isso vai suceder. E o Senhor já escreveu aqui para que nós possamos ter ciência de como será e como vai ser e quem é que vai estar lá. Mas eu quero levar os irmãos agora a abrirem a Bíblia comigo também no livro de Hebreus, no capítulo 4. Vamos ver o que Deus tem escrito em Hebreus capítulo 4 para nós. Observem o que acabamos de ler em Apocalipse, guarda na cabeça. E agora vem comigo para Hebreus capítulo 4. Nós estaremos lendo o versículo 16 de Hebreus capítulo 4. Ao que está escrito assim, prestem atenção: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Observaram agora o que diz o Novo Testamento? Irmãos, o Senhor, hoje, Ele não está centrado num trono de juiz. O Senhor hoje, Ele está sentado num trono da graça. Aleluia. O trono de juiz está reservado para depois do milênio, depois do reinado do Senhor Jesus Cristo, que reinará sobre a face da terra. Aí se estabelecerá o trono do juízo para aqueles que não deram crédito, para aqueles que ouviram e não creram, para aqueles que rejeitaram a proposta da salvação, para aqueles que disseram não ao Senhor Jesus Cristo. Aí estará estabelecido o trono do juízo, que será chamado de o juízo final. Mas as pessoas com medo hoje, porque muitas das vezes o próprio crente fica muito batendo no trono do juízo. O próprio crente fica muito pregando sobre juízo final. E o que nos interessa hoje é pregar plano de salvação, é pregar o trono da graça, é pregar o Senhor Jesus Cristo ressurreto, porque Ele veio para que todos tenham vida e vida em abundância. Trono do juízo é lá para depois de 1000 anos. Hoje temos que pregar trono da graça, hoje temos que pregar a salvação, hoje temos que pregar que a chance está lançada como uma rede para todos, e não há um único sequer que não tem o direito. Todos têm o direito de ouvir a palavra de Deus e optar se quer Jesus ou não. O que eu pude observar na entrevista que eu fiz com esse meu evangelizado é que alguém meteu na cabeça dele a passagem de Apocalipse 20 lá no país dele, porque ele não é brasileiro. Gostaria eu que a igreja compreendesse que se você se aproximar do trono da graça, a nossa palavra hoje é uma palavra curta, porém objetiva. Se você aproximar do trono da graça, querido,
Na minha memória eu posso citar N coisas que você vai encontrar. No trono da graça você encontra paz. No trono da graça você encontra felicidade. No trono da graça você encontra livramento. No trono da graça você encontra resolução de problema. No trono da graça você encontra saúde. No trono da graça você encontra amizade, intimidade com Deus. No trono da graça você encontra perdão. E consequentemente, encontrando perdão, você acabou de encontrar a salvação. Porque o Senhor Jesus, quando Ele te perdoa, Ele está dizendo: vai em paz, a tua fé te salvou. Então você está salvo, que foi o próprio Jesus que diz, não fui eu. Agora as pessoas pregam trono do juízo em tempo de graça. Esquecem de dizer que esse trono está hoje estabelecido. E que o Senhor Jesus agora, nesse momento, está sentado nesse trono. E as pessoas pensam que Deus hoje está sentado num trono de juízo e que está de olho na terra. As pessoas passeando como formiguinha. E ele vê um, Miguel, vem cá, traz o caixa, traz o papel, traz o pegou ali, ó, tem 3 vezes, na quarta eu sepo a cabeça dele. Não é isso. Cometemos erro ao pensar que Deus está assim. Deus não está nos olhando com um olhar de acusação. Deus não está apontando o dedo. Hoje, Deus não está te olhando e dizendo: você é ruim, eu arrependi de fazer você não tem chance. Não. Senhor Deus hoje está sentado no trono de graça, num trono de misericórdia, num trono de amor, num trono de perdão. E cada um de vocês que aqui está, inclusive eu, somos chamados filhos, porque somos co-herdeiros do trono pelo sangue de Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário. E todos nós temos chance de salvação. Tire da sua cabeça que você é ruim, porque eu sei que você é, porque eu também sou. Mas o Senhor não está olhando para as minhas deficiências. O Senhor não está olhando para o meu pecado, não. O Senhor não está olhando para os meus tropeções. O Senhor está olhando para o meu coração. Ele está olhando para o seu coração. Pedro, tu me amas? Pedro havia acabado de negar Jesus. Senhor, os aí pode até desistir e negar você, mas eu vou com o Senhor até a morte. E Jesus disse para ele: Pedro, antes que eu ganhe 2 vezes, 3 vezes você vai me negar. E aconteceu. Quando prenderam Jesus, Pedro se viu ali exprimido pelo povo. É um deles. E Pedro negou o Senhor Jesus. Quando ele negou a primeira, a segunda e a terceira vez, o galo cantou, e lembrou pelo canto do galo. E depois, Pedro estava pescando com seus companheiros, e alguém de dentro do barco diz: lá Jesus na praia. E tocaram o barco para encontrar com Jesus. Pedro era apaixonado por Jesus. Vocês sempre eram apaixonados por Jesus. Pedro era tão apaixonado por Jesus, Pedro amava tanto Jesus, que ele não teve paciência de esperar o barco chegar na areia. Ele saltou do barco e foi correndo, e o barquinho do lado dele, ele correndo, o barquinho do lado dele, chegaram juntos na praia. Não precisava dele ter saltado, era para ficar dentro do barco, chegaram juntos, e ele foi direto para o Senhor. O Senhor Jesus não virou para Pedro e disse assim: Pedro, senta aí. Para lembrar, Pedro, eu te avisei. Pedro, você me negou, você lembrar disso? Não, o comportamento de Jesus não foi isso. Jesus olhou para Pedro com um olhar de amor, com um olhar de misericórdia, e perguntou: Pedro, tu me amas? O Senhor, irmãos, Ele esquece, Ele não lembra do teu pecado, Ele não lembra do teu erro. O Senhor Deus, Ele não é acusador. Não deixe que o inimigo fique colocando na sua cabeça que você é ruim, que você é má, que você é pecador, que você não merece, que Deus não te ama. Isso é coisa forjada na forjaria do inferno. Isso é coisa de Satanás. Se algum homem ou mulher, algum
pregador que seja, de qualquer seita, de qualquer lugar, vier meter na sua cabeça que você não tem chance, pode levantar a mão que cai. É capeta. É capeta, é enviado do demônio. Porque o Senhor Jesus, Ele envia para te levar vida. O Senhor Jesus, quando envia, Ele envia para te dizer que você é filho. O Senhor Jesus, quando envia, Ele envia para te dizer que o teu nome está lá escrito no céu. O Senhor Jesus, quando envia para que você reconheça que você necessita de perdão, para que seja perdoado, para que o Espírito Santo, não o evangelista Jacinto, venha fazer transformação no seu coração. O Espírito Santo faz essa transformação, porque você aceitou Jesus no seu coração, então o Espírito trabalha te transformando e imediatamente o seu nome está escrito na relação celestial. Para o inferno, esse negócio de que você não presta, você é muito valoroso. Para o inferno, esse negócio de que você não tem chance. Irmão, se formos olhar no Evangelho, não existe dentro da Bíblia, não existe um homem sequer aqui que foi reto, completamente reto diante de Deus. Ele vai lembrar de Jó. Jó, ele falou tanta abobrinha em relação a Deus, ele acusou Deus. Ah, Deus, aquele lá de cima, mirou todas as flechas em mim e decepou todas elas no meu peito. Eu fui atingido pelas flechas de Deus. Para que eu fui nascer? Por que eu não me tornei um aborto? Maldito o dia em que eu nasci. Mas Jó, quando ele fala essas palavras, ele ainda não conhecia Deus. Agora, depois que Jó conhece a Deus, ele diz: falei daquilo que eu não tinha conhecimento. Aquilo tudo era maravilhoso para a minha vida, mas eu não entendia. Antes eu conhecia só de ouvir falar, mas hoje eu tenho contato com Ele. Então aquilo que você fala, quando você estava lá no mundo, você ainda não tinha conhecimento, ainda não tinha entrelaçado sua vida com o Senhor Jesus Cristo, aquilo cai no esquecimento, porque Deus não leva em conta o tempo da sua inocência. Mas agora você está perante um trono chamado trono da graça. E Deus, quando olha para baixo e vê você, mentira do capeta que ele vê os seus erros. Ele vê você coberto com um manto de sangue que o Senhor Jesus derramou por sua vida. Oh Deus! Essa escrita que o irmão escreveu aqui aos Hebreus, é justamente, o Espírito Santo é muito sábio. Quando colocou isso aqui, colocou para tirar o medo que Apocalipse 20 espalha pela população. Vai existir um trono chamado trono branco. Vai existir o juízo final? Sim, vai existir. Mas eu penso que eu já posso até concluir minha mensagem, porque a igreja já entendeu o ponto. Estamos hoje diante de um trono chamado trono da graça, onde nele encontramos tudo de bom para a nossa vida, onde nele encontramos a alegria, a salvação, encontramos a felicidade, a paz, a harmonia no lar. E muitos estão buscando lá no trono do juízo doença, peste, sofrimento, condenação, fogo eterno, onde há fogo e enxofre. Por que querem buscar isto? Por que querem estar amedrontando as pessoas com isso? Chame a pessoa para o trono da graça, e quando ela chegar diante do trono da graça, ela vai conhecer verdadeiramente esse Deus, onde Ele está assentado hoje e o que Ele representa para nossas vidas hoje. Proteção, lugar seguro, onde eu posso esconder debaixo das suas asas, onde o inimigo não pode me tocar, porque Ele é o meu escudo. Amém. Porque Ele é o meu livramento, porque Ele é o meu esconderijo, porque Ele é o meu protetor, porque Ele é o meu dono, porque Ele é o meu soberano, porque Ele é o meu proprietário e eu sou filho dEle. Essa palavra é para mim e para você. Aleluia. Estamos diante do trono da graça. Aleluia. Trono do juízo. Virá um dia, mas não é para você nem para mim.
cima desse trono da graça, uma das coisas que você encontra, que eu já citei aqui, é o perdão. E quando você encontra esse perdão, automaticamente você encontrou a salvação. E quando você encontra a salvação, você está absolvido da acusação do trono do juiz. Amém. Não haverá trono de juízo para você, porque a graça já te livrou, a graça já te libertou, o sangue de Jesus já te lavou. O inferno não pode mais contra você, porque o Senhor designou um guardião para estar te guardando. Deus não está olhando para o seu erro, não, meu irmão. Deus não está olhando para o seu pecado, não, porque todo mundo peca. Eu sou pecador. Não existe um nessa terra que não seja, não existe um nessa terra que não peque, não existe um nessa terra que não erra. Mas o Senhor Jesus está olhando para o teu coração e te fazendo uma indagação: Maria, você me ama? José, você me ama? Antônio, você me ama? Jesus que eu vi, se você o ama. E a partir do momento em que você ama Jesus, Ele ignora os teus erros, porque Ele te conhece. Ele conhece a vida de cada um. Ele conhece a minha vida mais do que eu próprio. Sabe das minhas limitações, sabe das minhas falhas. Nós somos servos de Deus, nós somos homens e mulheres de Deus, nós somos ungidos de Deus, não é porque somos bonzinhos, não, é porque somos trazidos para a frente do Senhor Jesus pela graça. A graça do Senhor Jesus Cristo, que produz a transformação. A graça do Senhor Jesus, ela pode tirar um defunto de uma cama. A graça do Senhor Jesus pode trazer paz para aquele que só tem tormenta. A graça do Senhor Jesus pode restaurar a saúde daquele que está moribundo. A graça do Senhor Jesus pode tirar um do fundo da penitenciária e colocar com o microfone na praça, pregando o Evangelho, dizendo que Jesus é o Senhor. Dá um passinho mais à frente. Abre aí Hebreus 10. Hebreus 10. 19 ao 22. Irmãos, antes que eu leia, Senhor, estou colocando aqui na minha mente, graças a Deus, obrigado, meu Jesus. Todos que aproximam de Jesus Cristo, todos que aproximaram, se você ler o Evangelho, você vai observar isso. Todos que aproximaram do Senhor Jesus Cristo, nenhum foi repudiado por Ele. Aquela mulher do fluxo de sangue, existia uma tremenda de uma multidão que estava ali comprimindo o Senhor, e ela moribunda, sem nem poder andar, porque havia 12 anos que ela estava com hemorragia. Hoje, nos dias atuais, aquela mulher ficou viva por graça do Senhor, porque nos dias atuais uma mulher não consegue, 3 anos, 4 anos está morta. O Senhor segurou aquela mulher para produzir esse testemunho durante 12 anos. E depois de 12 anos, essa mulher conseguiu curar o bloqueio e tocou em Jesus, na hora de Jesus, sendo que ela não poderia tocar em ninguém, porque pela lei ela era imunda, por causa da sua hemorragia. E os discípulos pararam e a multidão parou. E quando Jesus olhou, deparou com o olho dela que olhava para ele. Os dois trocaram um olhar. Jesus sabia que era ela, e só ela no meio da multidão sabia que ela tinha tocado. Então os discípulos aguardavam uma repreensão da parte de Jesus. E a multidão também adora a repreensão, né? Quando a polícia pisca atrás de alguém que para um carro, oh, ela pegou, vai meter multa, vai tomar carteira. O povo gosta de uma repreensão. E o povo parou, esperando que Jesus a repreendesse. Mas o Senhor Jesus olhou para o olho dela, evangelista Vanderlei, e disse: vai em paz, a sua fé te salvou. Você está grata, mulher. A mulher Sino Felícia, quando ela aproximou de Jesus: Senhor, tenha misericórdia de mim, que a minha vida está possessa. Senhor, tenha misericórdia. Senhor, tenha misericórdia. Senhor, manda essa mulher embora. Já está ardendo os nossos ouvidos de tanto que ela vem gritando. Ela não é do nosso povo, Senhor. É cachorrinho. Manda embora esse cachorrinho. Isso não é, isso é traste. O Senhor Jesus, com o seu olhar de misericórdia, aproximou dessa mulher e deu para ela atenção. E a sua filha ficou curada. Ficou livre do demônio que estava nela. As criancinhas
quando se aproximaram de Jesus, os discípulos: sai para lá, Bivete, sai, moleque, não atrapalhe o mestre. Não, deixe vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Senhor, meu irmão, quando você aproxima do trono da graça, você é aceito, você é recebido, você não precisa de secretário, você pode chegar e falar para Jesus, face a face, e Ele te vê, e Ele te ouve, Ele te dá atenção, Ele te abraça e te carrega no colo. Para lá com esse negócio de que você não serve, de que você não tem chance, de que você não presta. E isso é coisa do escritório do inferno. Isso é coisa do cabeça rachada. O Senhor Jesus, Ele tem ouvidos para te ouvir e braços para te carregar no colo. Bem? Mas então, vamos aqui. Hebreus 10. Eu prometo aos irmãos que já estou encerrando para não enfadar os irmãos. Hebreus 10, 19 ao 22. É o que está escrito assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua própria carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos-nos com verdadeiro coração, inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Irmão, nós temos que entrar no Santo dos Santos. O Senhor Jesus nos convida a entrar no Santo dos Santos. Presbítero Jordano, olha a porta da salvação aberta aí. Olha a porta da casa de Jesus aberta. Olha a porta da intimidade com Jesus aberta, convidando você, convidando a mim, convidando todos nós para entrar nessa porta. Trono da graça está estabelecido. E vamos, irmãos, aproveitar essa chance, que essa porta do trono da graça está aberta. E não há nenhum guardião estabelecido por Jesus com autoridade para repreender ninguém. A informação que foi passada, a ordem que Jesus passou para os guardiões é que ajudem vir, que venham para o trono da graça, porque aqui no trono da graça você encontra de tudo que é de bom para a sua felicidade, para o seu convívio, para o seu lar. Se você foi repudiado pelo seu marido, Jesus não repudia você. Se você foi abandonado pelo seu filho, Jesus não abandona você. Se você é rejeitado pela sociedade, é a sociedade da terra, porque no céu a sociedade celestial está assim: venha bendito, seja bem-vindo no trono da graça. Você tem um tremendo valor para Deus. Você tem um tremendo valor para Deus. Essa mensagem de hoje, para levantar a sua autoestima e você ter consciência de que Jesus te ama e não abre de você. É para te dizer que com todos os defeitos que você tem, porque eu também tenho, e com todos os defeitos que as pessoas apontam, porque adoram apontar, com todas as palavras de maldição que lançam sobre você, Jesus diz: filhinho, não fui eu que falei, eles falam, não deixa entrar aqui, agora deixa entrar aqui e deixa descer para o seu coração. Filhinho, eu te amo e eu te quero você comigo. Aproximem-se do trono da graça, irmãos. Aproximem-se desse trono e desfrute desse trono. Aleluia. Jesus é maravilhoso. Jesus é maravilhoso. Amém. Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Aproxime-se desse trono, querido. Pela graça nós somos salvos, e não pela acusação de quem veio nos trazer recado do capeta. Jesus foi levado lá para o deserto para jejuar por 40 dias. Não foi o diabo que levou não, viu? Tem muita gente que anda dizendo que o diabo levou. Não, quem levou Jesus para o deserto para jejuar e passar ali 40 dias foi o Espírito Santo que levou Jesus. E quando Jesus jejuava, ao passar dos dias, ele teve fome, e o capeta ali estava. O capeta estava ali. Ele está sempre perto para te acusar. Não pense você que uma situação ruim na sua vida, uma situação de tropeço na sua vida, não serve para o demônio aproximar e botar abobrinha na sua mente. Não, porque ele vem. Qualquer coisa que acontece no seu trabalho, que acontece na sua família, ele está sempre assim: essa sua mulher não presta não, larga ela, eu te arrumo uma mais novinha. Ele sempre arruma uma mais novinha. Por que não? Eu vou te arrumar uma bem mais velha. Por que todo
marido, quando repudia sua mulher, vai direto na de 17. O vagabundo que eu não tenho. Desculpa, irmão, mas vaza, né? Eu acabei de comer com ele. Falei com vocês? Sou humano. Mas é vagabundo mesmo, né? Eu não subir. Você nunca viu um camarada deixar uma de 25 e pegar uma de 20. E pegar uma de 40. Ele larga uma de 25 e corre atrás de uma de 15. Ainda que a lei falou, ó, cuidado, pedófilo, mas ele está atrás da de 15. Ele prefere encarar a dureza da lei, mas não quer perder a de 15. Falta de caráter, irmão. Homem de Deus se satisfaz com a que Deus deu para ele até a morte. Homem de Deus acha ela bonita, linda, maravilhosa, doente, sem doença, com câncer ou sem câncer, estado terminal ou lúcida, ele está ali até o último suspiro, porque ele é homem de Deus. Amém. Homem de Deus, ele honra a família que ele tem. Um homem de Deus, ele nunca cresce o olho na mulher alheia, tá? Já está levando aqui para um lado diferente. Vou parar por aqui e vou voltar para a mensagem, porque aqui o pau, quando começa a quebrar, não para. Queridos, trono da graça e não trono do juízo. Eu quero dizer para você que quando você aproxima do trono da graça e você prega isso por aí, por favor, pregue isso por aí. Quando você aproxima do trono da graça, o Senhor Jesus te recebe, que você está apresentando de coração, Ele conhece o seu coração, Ele perdoa os seus pecados, Ele te abraça e te diz: filhinha, tua fé te salvou. Agora, irmã, não precisa mais se preocupar com o trono do juízo. Não precisa mais. Pode olhar para essa leitura, pode ouvir alguém pregar essa leitura do trono do juízo, que você não tem mais do que se intimidar, não tem mais do que ter medo, porque o teu nome já está no livro da vida, e aquilo ali já não é mais para você. Você está isento de trono do juízo, que uma vez salvo, se livrou do juízo. Não há juízo para quem é salvo. E eu quero fazer um convite nessa noite, porque senão o pastor vai puxar meu paletó. Levante-se, irmão, nessa noite. Vem aqui, por favor, Pietro. Poderoso Deus. Aproxime-se do trono da graça. Aproxime-se do trono da graça. Com confiança. O escritor diz: venha com confiança, venha com intimidade. Sabe por que o escritor disse isso? Porque ele é amigo, porque ele é pai, porque ele é bom, porque ele é dócil, e ele está de braços abertos para abraçar, independente do seu erro, independente do seu tropeção, independente das suas manias que eu não gosto. Mas Jesus não está nem aí se eu gosto ou não. Não dê ouvido para que aquele irmão, se aconteceu alguma coisa entre você e seu irmão, aconteceu alguma coisa dentro de casa, deixe que Deus toma conta dessa parte. Alegre o teu coração e aproxime do trono da graça. Não perca tempo com picuinha, irmão. Não perca seu tempo precioso de estar gozando do trono da graça, de estar gozando do abraço de Jesus, de estar gozando do Espírito Santo doce no seu coração. Porque uma picuinha, a irmã passou de mim, perto de mim, me cumprimentou, a irmã falou que eu cortei meu cabelo, ficou feio, a irmã falou que meu salto para com isso, pelo amor de Deus, irmão. Eu fico olhando os defeitos do seu irmão, porque Jesus, quando olha para ele, com todos os defeitos que você acha ele tão lindo quanto você. É o meu olho carnal que vê defeito no meu irmão. O meu olho espiritual não vê, mas o meu carnal, eu deixo ele aflorar mais forte. Então fica vendo que o irmão é careca e que eu não sou careca, como os irmãos estão vendo. Então aproxime-se do trono da graça. Aproveite que Jesus está aqui para te abençoar. E aproveite que Jesus está aqui para te livrar do trono do juízo. Porque hoje você pode estar livre do trono do juízo. E não precisa andar por aí com medo. Eu sou inimigo de Deus. Deus não me aceita, então não me quer. Mas agora mudou tudo. Eu aproximei do trono da graça. Jesus me recebeu, me libertou e me salvou. Não preciso mais ter medo da pregação do trono do juízo. Porque sou salvo em Jesus Cristo. Vamos nos pôr de pé, irmãos. Pode cantar, por favor?
Jesus está nessa casa nessa noite. E Ele está sentado no trono de graça. No trono da graça, você consegue aquilo que anseia o seu coração. Porque Jesus tem. Jesus tem. Aquilo que você necessita, aquilo que você precisa, e que eu não tenho, que o pastor não tem, Jesus tem. E tem em abundância para te entregar. E tem em abundância para te dar. Se você tem algum anseio no seu coração, e que você ainda não conseguiu, e se você anda, irmão, lutando com as suas próprias forças, caminhando e correndo com os seus próprios pés, pare com isso nessa noite. Caminhe com os pés de Jesus. Pense com os pensamentos de Jesus. Olhe para o irmão com o olho de Jesus. E você vai ver como que a sua vida vai melhorar 100%. Porque você está fazendo as coisas de acordo com o desejo de Deus e não com os seus. Aquele que deseja receber uma oração e que quer aproximar do trono da graça, pode vir aqui à frente, para os que quiserem. Não, obrigado. Se você quer receber uma oração e ter paz no seu coração, e Jesus eliminar tudo de ruim que pregaram no teu ouvido, que te falaram, que te apontaram, que te acusaram, aproxime-se aqui. Você vai receber uma oração e Jesus pode, porque Ele tem. E tem em abundância. Eu quero convidar o pastor Cássio para estar à frente comigo. Eu quero convidar o evangelista Vanderlei para estar à frente comigo. Eu quero convidar o presbítero Jordano para estar à frente comigo. E eu quero ouvir a igreja cantando junto com o cantor. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus. Deus é poderoso. O trono da graça está estabelecido. Se você tem anseio de alguma coisa seja transformada na sua vida, na sua casa, no seu lar, aproxime-se do trono da graça. Olhe com o teu olho da fé. Jesus está sentado aqui. Aqui tem um trono invisível carnal, mas aqui existe um trono espiritual, e que pelo olho espiritual você pode visualizar Jesus sentado aqui. E Ele tem saúde para te dar. Ele tem felicidade para te dar. Ele tem paz para te dar. Ele tem livramento para te dar. E o mais importante de tudo, Ele tem salvação para te dar.